aos nossos primeiros convidados de hoje, iniciando com a Patrícia Cavalcante, psiquiatra. Bem-vinda ao nosso Boa Tarde, Cidadão. Obrigada, boa tarde a todos. E também o Rodrigo Oliveira, psicólogo e membro do Conselho Regional de Psicologia. Bem-vindo ao nosso Boa Tarde, Cidadão. Olá, boa tarde a todos, obrigado. Prazer tê-lo conosco. E eu gostaria que vocês pudessem compartilhar conosco, né, informações a respeito do significado do Setembro Amarelo. Eu inicio com o Rodrigo, pedindo que possa compartilhar com o nosso telespectador sobre qual é a principal mensagem que a gente deve transmitir às pessoas neste tema do suicídio no mês do Setembro Amarelo. Bom, a principal mensagem é vamos falar sobre suicídio, né, que embora seja um tema bastante difícil, né, de ser falado por todos os tabus, por todos os preconceitos, né, que existem na sociedade, mas ainda assim é importante que a gente fale sobre, porque não falar sobre o suicídio é muito pior. As pessoas têm medo de falar sobre suicídio? Há muito receio ainda, muitas pessoas acabam não sabendo como fazer, né, ou achando que não sabe como fazer, quando na verdade é muito simples, né, se aproxime de alguém que você acha que está sofrendo, converse, ou seja, estreite os canais de comunicação, chegue perto, converse de quem você gosta, de quem você se preocupa. O que é a depressão e se a depressão pode levar ao suicídio? Bom, a depressão é um transtorno mental, né, que afeta o humor, né, o humor fica deprimido e em casos bastante graves ele pode ser sim um grande componente do suicídio, né, como causa principal ou como causa secundária, mas acho que sobre isso a Patrícia poderá, né, falar um pouquinho melhor também. E antes de falar com a Patrícia, mais uma pergunta, qual a diferença entre estar triste e estar depressivo? Estar triste, todos nós podemos e devemos ficar tristes, né? A partir da situação que nos deixe nessa situação. Eu perco algo, eu perco alguém, né? Eu fico chateado com alguma coisa, eu fico triste. Né? É normal a tristeza? É normal os sentimentos nesse espectro, né? Ou seja, agora quando isso fica muito aprofundado... De um período, né, específico, né? O luto, por exemplo, né, que varia de pessoa para pessoa. Isso, de cultura para cultura, né, de região para região. Né? Mas assim, o luto ele é necessário para a gente organizar a perda na nossa cabeça, na nossa vivência, né, enquanto sujeito. E faço a mesma pergunta à nossa convidada, a médica psiquiatra aqui no Boa Tarde Cidadão, a doutora Patrícia. Gostaria de saber, na sua visão, né, como psiquiatra, o que é a depressão? Certo. A depressão, como o Rodrigo falou, né, ela é um transtorno mental. E como transtorno mental, ela tem determinadas características, determinados critérios diagnósticos para a gente poder dizer que é uma depressão. Então, esse humor triste, humor deprimido, ele tem que ter por um tempo. Além disso, tem outras características a pessoa tem que ter. Então, perda de prazer pelas coisas que antes ela tinha prazer, falta de ânimo, falta de concentração, perda de peso. Então, sintomas físicos. Então, é um conjunto de sintomas que faz com que a gente dê esse diagnóstico de transtorno depressivo. Ou seja, aquela manifestação, digamos assim, que é mental, ela acaba digamos assim, explodindo no lado físico. Então, você sente fisicamente a depressão, que pode levar ao suicídio. Também, né? Então, o cansaço, pode ter sintomas ansiosos e aí ter sintomas que a gente chama de autonômicos, seria isso, coração mais acelerado, sudorese, coisas que pode ter no paciente com depressão. Não significa dizer que todos vão ter, né? Tem alguns pacientes que apresentam determinadas características e outras características na doença. Mas essa coisa do cansaço, desse sentimento, é muito comum. É possível sair de uma situação de depressão sem a necessidade de utilizar medicamentos? Sim, existe a possibilidade, se for feita uma psicoterapia apropriada para o paciente, é possível sim. Também há muitos casos de pacientes que têm remissão, ou seja, deixam de ter depressão no curso mesmo natural da doença. Então, isso é possível. O que nós vemos na maioria dos casos são pessoas que estão há muito tempo com depressão e não procuram atendimento psiquiátrico. E nesse caso, Rodrigo, qual a sua avaliação, a visão, inclusive, do próprio Conselho Regional de Psicologia sobre sair de uma situação de depressão sem a necessidade, por exemplo, de medicamentos?
Bom, como foi dito, assim, é uma possibilidade, sempre é uma possibilidade, mas sempre indicamos que procure um profissional de saúde, né, habilitado, que possa orientar você através da psicoterapia, passar por um momento difícil. Nem sempre a gente consegue passar sozinho por uma situação, né, de perda ou uma situação bastante difícil na vida da gente. Em alguns momentos a gente vai precisar, sim, de ajuda clínica, seja ela com medicação ou não, né? E aí eu pergunto, em que situação a pessoa que possa estar já dando sinais de depressão, que num agravamento dessa situação pode levar a um suicídio, em que situação ela procuraria um psicólogo, um psicanalista ou procuraria um psiquiatra, né? Que o psicólogo tem a formação mais na área de ciências humanas, né? Já na área de ciências humanas, já o psiquiatra é uma formação médica, né? Em que situação se dirigir a cada profissional? Vamos pensar assim, procure um profissional habilitado. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você for um profissional, um psicólogo, por exemplo, um psicanalista, e ele observar a necessidade de também introduzir medicação, ele vai encaminhar para a psiquiatria. Do mesmo jeito, um psiquiatra habilitado, se ele perceber a necessidade de uma escuta mais qualificada, de um aprofundamento nas questões psicossociais, ele vai estar encaminhando também para um psicoterapeuta. Então, assim, uma não necessariamente precisa anular, né, o outro nesse sentido. São trabalhos que acontecem de maneira conjunta, muitas vezes em equipes multidisciplinares, até maiores do que só psiquiatra ou só o psicólogo. Doutora Patrícia, pode compartilhar alguma informação a mais em relação a essa questão? Isso, eu concordo com o Rodrigo, assim, e o importante é procurar o profissional de saúde, né, capacitado. Então, seja ele psiquiatra ou psicólogo ou um centro também capacitado para isso. O que é importante é estar com os sintomas, estar com um pensamento de morte, estar com um pensamento relacionado a suicídio, procurar ajuda. Isso é muito importante. Rodrigo, em que momento se pode perceber sinais? A pessoa que vem a cometer o suicídio, ela dá sinais de alguma maneira? Ou, por exemplo, não se deve considerar pessoas que às vezes começam com a brincadeira, eu quero me matar, ou até falar sério, mas muita gente pensa que é brincadeira. Então, que sinais são esses que as pessoas podem dar antes de vir a se matar? Veja, Robson, assim, existem alguns mitos sobre o suicídio. Um desses mitos é isso, quem quer se matar não fala sobre isso. Ao contrário, fala, sim, e dá sinais que são múltiplos, mas assim, normalmente se observa uma mudança do comportamento daquela pessoa, né? Uma pessoa mais extrovertida, ela vai começando a se isolar um pouco mais, ela começa a não gostar mais de atividades que antes ela gostava, e ela pode, em algum momento ou outro, né, da sua rotina, dizer, né, minha vida não vale mais nada, estou muito desmotivado ao ponto de, enfim, de querer tirar a minha vida. Então, são alguns dos sinais que podem acontecer, né? A mudança do comportamento, né, a pessoa vai se isolando um pouco mais, não sai do quarto, ou então deixa de ir para eventos sociais que antes gostava, que antes se sentia melhor. Isso vai escalonando, né? Para pior, muitas vezes. Doutora Patrícia, que outros sinais nós podemos observar numa pessoa que está predisposta a cometer o suicídio? Lembrar, assim, que a maioria dos pacientes que pensam em suicídio ou que chegam a tentar, eles têm algum transtorno mental, a maioria. E desses pacientes, nem todos não é apenas depressão. Então, pode ter outros transtornos. Por exemplo, que outros tipos de transtornos mentais as pessoas podem manifestar? Transtorno bipolar, por exemplo, a dependência de álcool e outras drogas, esquizofrenia, transtornos ansiosos. Então, existem outros transtornos adaptativos, existem outros transtornos que podem levar uma pessoa a cometer o suicídio. Rodrigo, poderia compartilhar com a gente, por exemplo, duas características que são comuns a cada um desses tipos de transtorno que a doutora Patrícia citou para os nossos telespectadores? Olha, muitas, assim, são transtornos bem diferentes, assim, né? São de famílias bem distintas, mas se a gente for pegar, né, dentro da questão do suicídio, que pode levar ao ato suicida, né, a impulsividade, que acaba atravessando muito desses quadros, né, ou seja, diante de um sofrimento muito intenso, de um pensamento tal, fica encurtado aquele caminho da crítica, né, como a gente chama. Então, a pessoa, no impulso, ela acaba indo ao ato, muitas vezes sem pensar. Então, essa seria uma das características. E a outra, essa variação do humor importante, também pode, se a gente for pensar assim, ela pode também facilitar esse processo. Como você percebe que uma pessoa pode ser bipolar?
Então, o transtorno bipolar, ele traz características, né? Entre elas, uma variação do humor, mas existem critérios diagnósticos específicos para isso, né? Para a gente demarcar, né? E, assim, e aí você vai ter pelo menos 2 tipos de transtornos bipolares, né? Tipo 1, tipo 2, e a gente vai observando. Normalmente, esse ajuste ele se dá junto com um compartilhamento do cuidado junto com o psiquiatra. O psicólogo sozinho, né, ele vai ter uma limitação nessa questão, né, ele pode entender, mas assim, o diagnóstico ele vai ser providenciado e conclusivo a partir também da visão da psiquiatria. Então, porque hoje, quando a gente fala de clínica, a gente fala de uma clínica necessariamente compartilhada e ampliada nesse cuidado da pessoa. Ela raramente está sozinha, só com um ou só com um profissional. Né? Normalmente ela vai estar com pelo menos 2 ou 3 acompanhando ela. Isso é importante. Doutora Patrícia, para finalizar, compartilhe com os nossos telespectadores uma informação que a senhora considera importante, que porventura a gente não tenha tratado aqui, sobretudo em respeito ao que está se levantando de informação neste mês do Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio. Uma coisa que eu gostaria muito de falar é que, assim, a maioria dos suicídios que aconteceram, eles poderiam ter sido prevenidos. E existem fatores de risco... Evitados. Então, existem fatores de riscos que, para a pessoa chegar a cometer suicídio, como o transtorno mental, ter tentado outras vezes. E existem também fatores protetores. Então, um suporte social, a pessoa chegar e informar, a religiosidade, são vários fatores protetores. Hoje em dia, às vezes, as pessoas se afastam das pessoas que estão tristes, né? Exato. Depressivas, né? Sabe, não quero ficar perto de ninguém que está triste, que não sei o quê, carga negativa, essa história, aí se afasta ao invés de se aproximar, né? Isso, exatamente. Né? Às vezes na própria sala, né? 5 pessoas no celular e não estão se comunicando, não estão próximas. Né? Não precisa nem ir para o campo da doença. Perfeito. Né? Então, muito obrigado, doutora Patrícia. Obrigada também, agradeço pela oportunidade por estar falando de um tema tão importante e relevante. Perfeito. Doutor Rodrigo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado também pela sua presença. Também agradeço o espaço, né, que sempre que a gente puder falar sobre esse tema, que é difícil, mas é necessário. Perfeito.